Bom, então agora para nós finalizarmos, para entrarmos no assunto o panorama geral do mercado de trabalho para o estilista nacional. Qual que seria a sua perspectiva para esses profissionais e o que o seu curso também pode ajudar para otimizar na formação desse profissional? Então, nós como profissionais de moda, o mercado de moda nacional, ele é muito fast fashion, né? Nós concentramos grande parte da produção do vestuário aqui dentro mesmo nacionalmente. Só importamos mesmo artigos que são um pouquinho de custo agregado, digamos assim. Então, na rotina de dentro do desenvolvimento de produto, é muito loucura lá dentro. O profissional aqui dentro do mercado nacional, ele tem que ser multifuncional praticamente, principalmente nas empresas pequenas, porque elas não têm orçamento para estar contratando um profissional para cada setor, para cada área. Então, é por isso que eu até vim com esse curso um pouco, né, para preparar esses profissionais para o mercado de trabalho antes mesmo deles, por exemplo, finalizarem uma faculdade, porque eles podem muito bem entrarem dentro do setor de desenvolvimento de produto para auxiliar um profissional, fazendo todas as partes extras da função ali de estilista, né? Outro ponto, Bruna, que eu até gostaria de falar, assim, que a gente já comenta muitas vezes nas nossas conversas, desde pequeno, a gente é acostumado a ouvir que nós profissionais temos que trabalhar de carteira assinada, porque tendo salário todo dia, todo mês na conta. Hoje, nós somos deficientes de matéria de planejamento financeiro, planejamento de marketing e empreendedorismo. Nós não temos embasamento de informação nesse sentido. Por isso, muitos profissionais hoje batem no mercado e eles não sabem para onde ir. E o mercado tá mudando cada vez mais, a internet está ali para ajudar a gente. Na questão de CLT, hoje, a partir de um nível de salário do profissional de moda, não vale mais a pena você trabalhar como CLT. Você acaba pagando muito imposto, tanto ruim para a empresa quanto é ruim para o funcionário, né, para o colaborador. Então, eu acho assim que eu já vinha sentindo a partir de 2015, que eu saí da empresa, eu já vinha sentindo uma mudança em relação a isso, porque até então eu sempre tinha trabalhado dentro de CLT, então eu praticamente acordei para o mercado, né? E eu percebi desse ponto que enquanto você trabalha fichado dentro de uma empresa, você não expande, você não cresce, você se acomoda. E isso é muito ruim para nós profissionais de moda, porque teoricamente a gente não precisa estar lá dentro da empresa para fazer o nosso trabalho, justamente porque além de partir de nós o nosso trabalho é, digamos assim, criativo, né? A gente entregando um trabalho completo para a empresa, ela consegue se virar com as informações que a gente passar. Por isso que é muito importante a gente embasar as informações que a gente tem para a produção não depender mais da gente. Então, no processo criativo, nós não precisamos estar dentro da empresa, né? Porque questão de criar coleção, de fazer piloto, isso tudo a gente consegue fazer de fora. Eu acho que isso vai mudar muito e justamente essa pandemia vai acelerar esse processo de empreendedorismo e a gente trabalhar de forma terceirizada, de fora, auxiliando as empresas e assim nós conseguimos expandir até além do nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento como empreendedores, como profissionais. Só que, como nós estamos acostumados em regime de salário fixo, fica difícil para você conseguir administrar essa mudança. Isso que eu acho que hoje falta muito no mercado, essa educação financeira, né? Porque é diferente, só que você consegue expandir muito mais. Sim, é diferente e é interessante porque o que eu percebo, principalmente das minhas alunas hoje, é que quando nós falamos de colocar a mão na massa, porque o treinamento M é isso, é você literalmente começar a trabalhar para si próprio, né? Que é totalmente contramão do que a gente está habituado e do que você falou, né? Que você está ali, você tirou seu diploma, aí você vai, arranja um emprego e recebe um salário, e você vive a vida inteira assim. E muita gente, né, antes da pandemia, estava acreditando que realmente isso era segurança, né? Tantas vezes
já não só eu, mas tantos outros profissionais aí no mercado, falando que realmente, gente, presta atenção, não é bem assim, até quando vocês vão continuar com esse estilo de vida e trabalho, porque quando a gente fala de trabalho criativo, trabalho de desenvolvimento de produto, logo trabalhar com moda, você precisa dessa expansão para ser criativo. Você precisa, inclusive, de espaço para fazer pesquisa, por exemplo. Ninguém consegue, gente, fazer uma pesquisa num cubículo, né? Que geralmente nos espaços de desenvolvimento de produto da maioria das confecções é um cubículo sem janela, sem iluminação, com barulho de costura. Quem consegue se desenvolver criativamente num lugar desse? É péssimo, né? Eu já vi cada situação de fábrica que eu falava, gente, mas vamos trabalhar aqui, mas nem me pagando o melhor salário, de tão péssimo que é essa estrutura. Então, quando a gente fala isso para as alunas, que olha, você precisa se apresentar para o mercado, você precisa aparecer, você precisa ir atrás ali do cliente, você precisa montar um bom portfólio. Nossa, as pessoas começam a arrepiar, né? Começa a falar, nossa, mas é muito trabalho, mas é difícil, tá, 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 tá. Por quê? Porque está muito habituado a esse estigma de CLT, né? Só que hoje, e não só hoje, mas daqui para frente, a gente vai vivenciar ainda mais a questão pandêmica, né? As consequências da questão pandêmica que estamos vivenciando hoje, que é cortar salários, cortar funcionários, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você não sabe lidar com a situação de ser o gestor do seu estúdio, de ser o gestor de você mesmo, nós estamos com um grande problema, né? Visto que não se pode, por exemplo, ir para uma fábrica trabalhar agora em São Paulo. Você não pode, porque tem lockdown lá. Então, assim, é todo um contexto que a gente precisa analisar, refletir e se profissionalizar nesse ponto, porque falta muito isso, né? Então, assim, ai, gente, eu não tenho facilidade para fazer a questão da gestão da minha empresa. Ok, que tal a gente começar trocando ideia com um contabilista, né? Bom, depois, ai, gente, preciso montar um estúdio. Tem o M, tem outros projetos também aí no mercado. É só fazer um Google bacana que você vai encontrar algo digital para suprir suas necessidades, se formalizar melhor na parte de desenvolver um produto, de fazer uma ficha técnica bem feita, aquela coisa toda, até com a Jéssica, que está aqui com a gente hoje. Então, assim, tem vários aspectos que a gente tem possibilidades, principalmente no online, para fazer um upgrade para nós mesmos, né? Que eu vejo muita gente preocupada com currículo, mas, gente, currículo, infelizmente ou felizmente, não é só um papel, tá? Então, enquanto você tem um diploma, tem um currículo e você não sabe exercer tal função, tal habilidade, temos pena. Você é uma pessoa que vai ficar para trás numa competição do mercado, tá? E essa competição, ela é em mercado CLT, ela é em mercado freelancer e ela é em mercado de empresas e estúdios. Então, é muito bom deixar isso claro para as pessoas entenderem que, gente, não dá mais. O negócio é arregaçar as mangas, começar a trabalhar, atuar como empreendedor, porque isso também é muito interessante, né, Jéssica? Na faculdade, eu nunca ouvi falar, eu fiz Senai, né? E assim, não falávamos naquela época de empreendedorismo, nunca ouvi falar. Tá? Nunca ouvi falar em empreendedorismo naquela altura. E assim, era uma coisa que eu sempre fui empreendedora, não sabia. Fui descobrir depois, fazendo outras formações e me avaliando, né? Assim, vendo qual que eram as minhas características como profissionais. Mas ninguém ensina isso na faculdade, né? Então, é muito difícil você falar que vai ter uma carreira incrível, uma carreira internacional, né? E você não ter isso de empreendedorismo é muito incoerente. Até as pessoas que vão trabalhar em grandes maisons, elas precisam de ter isso de empreendedorismo, porque o empreendedorismo não é você ter seu próprio negócio, é você ter essa habilidade que você falou como profissional. É você pegar e falar, opa, eu preciso ser proativa, opa, eu preciso fazer uma boa ficha técnica, opa, não é só ilustrar, é entender de modelagem, fazer uma boa leitura e poder passar isso para a minha equipe. Então, tudo isso é empreendedorismo na prática, na nossa área, né? É bem isso mesmo, Bruna. Principalmente, e que nem você falou, a gente não é formado para empreender. A gente é formado para trabalhar debaixo
de 4 paredes dentro de uma empresa. Basicamente, a nossa formação é essa. Ninguém ensina a gente que tem que empreender. E hoje o mercado, ele está muito mais... Ele não quer mais saber o que você fala, ele quer saber os resultados que você vai trazer para eles. Tá? Então, você pode ter um currículo que você trabalhou em 50 empresas de moda e ter um portfólio fraco, ele vai pelo teu portfólio, ele não vai querer saber se você trabalhou em X empresas. Ao mesmo tempo, você pode não ter experiência nenhuma e você ter um baita portfólio e apresentar para uma empresa, naquele portfólio ela vai ver o que você é capaz de fazer. Então, as pessoas estão deixando de ver o que você fala, elas querem saber os resultados que você traz para elas. Exato, então, é o resultado. Acho que esse é o ponto principal, é o resultado. É isso mesmo, não adianta ter um currículo incrível, eu estudei lá naquela faculdade de R$ 5.000, eu fui para fora, fiz um curso em Milão maravilhoso, peguei o meu diploma e vou para uma entrevista ou vou atender um cliente e eu não tenho portfólio, gente. É inadmissível, é um absurdo chegar a uma situação dessa. Ou chega com um portfólio que ele ainda está naquele nível acadêmico de TCC. Gente, por favor, né? Vamos dar um upgrade aí, porque são coisas que não condiz, né? E aí a pessoa ainda reclama que envia o portfólio para outras empresas e ninguém responde. Óbvio, ninguém vai responder mesmo. Ninguém vai responder.